Maranata, desbravadores! Tudo bem com vocês? Como estão passando esse período de quarentena, hein? Legal! Bem louco! Saudades de vocês. Pessoal da unidade Puma, pessoal da unidade Onça, tem um requisito aqui no cartão de excursionista, esse que nós estamos fazendo, que tem no requisito de descoberta espiritual, número 4, que é estudar com sua unidade os eventos finais e a segunda vinda de Cristo. E hoje nós vamos, nessa videoaula, estudar quais são esses eventos, quais são os sinais que antecedem a volta de Jesus. Você está preparado? Você está com a sua Bíblia? Eu estou com a minha aqui. Você não está com a sua Bíblia? Então corre lá, vai lá buscar que eu espero aqui. Já pegou? Então, maravilha! Mas, antes da gente fazer esse estudo, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, eu te convido a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agora, Senhor, abrir a Tua Palavra. Por favor, nos dê sabedoria para entender quais são os sinais que antecedem a Tua volta. Te pedimos essas bênçãos no doce nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela que tem duas perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. A primeira pergunta é: quando acontecerão essas coisas? E a segunda pergunta é: qual sinal de que elas estão prestes a acontecer? Mas talvez não dê para entender dessa forma. Porque para que a gente estude a palavra de Deus, o texto tem que estar dentro do contexto para não criar um pretexto. Ok? Então eu vou voltar um pouquinho na história, combinado? Então vamos lá. No capítulo 21 de Lucas, Jesus está assentado com seus discípulos. E os discípulos ali estão contemplando o templo de Jerusalém. Estão vendo ali pedras preciosas, o formato do templo, bem bonito, bem luxuoso, e os discípulos admirados com tamanha beleza. Jesus, naquele momento, olha para eles e diz: eita, vamos com calma aí. Porque deste templo que vocês estão vendo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar nada. Os discípulos, então, ficaram morrendo de medo. Ficaram com muito medo. Perguntaram para Jesus: mas como assim? Quando acontecerão essas coisas? E quais os sinais de que estas coisas estão prestes a acontecer? Jesus, naquele momento, começou a explicar. Explicar os versos de Lucas, capítulo 21, do verso 7 em diante, em que Jesus fala de alguns sinais que vão acontecer. E dentre esses sinais que nós vamos estudar, está o primeiro sinal, o primeiro acontecimento, que seria o surgimento de falsos cristos. É isso mesmo, falsos cristos, pessoas se passando por Jesus. Você acredita? Não acredito. É verdade. Pessoas que se passariam por Jesus, falando, mentindo para as pessoas, falando: opa, eu sou Jesus, eu estou nessa terra, eu já voltei. Como assim? Você pode ver aí na tela esse cidadão aí, que é chamado de Henri Cristo, aquele que fala meu pai, esse daí, sabe? Esse cara, ele diz ser Jesus, mas como assim? Mas não é só esse charlatão aí, não. Não é só esse cidadão, não. Existem vários nos arredores do mundo. Existem várias pessoas em alguns países que querem se passar por Jesus. É sério. E isso não é de agora, não. É desde o século retrasado, desde o século XVIII, que pessoas tentam se passar por Jesus. Mais uma vez a gente vê que a Bíblia está certa. É ou não é verdade? É verdade! Mas não para por aí. Também existem falsos profetas, que são pessoas que ensinam a palavra de Deus de forma errada, de forma distorcida e enganam muitos.
Mas eles não fazem isso porque se enganaram ali, não. É porque eles querem mesmo. Pessoas que mentem, que falam muita coisa da palavra de Deus que não está dentro do contexto. E também outras pessoas líderes religiosos, que falam que têm poder para perdoar pecados. Como assim? Só Jesus tem esse poder. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Jesus pode dizer: os seus pecados estão perdoados. Mas vamos lá. Não são só esses falsos cristos, falsos profetas, os únicos sinais. Tem também em Lucas 21, verso 9 e 10, que fala sobre guerras e rumores de guerras. Você conhece esses dois aí, que estão na tela? Um é o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos da América, e o outro é o Hassan Rouhani, que é o presidente do Irã. Esses dois, há um tempo atrás, entraram numa guerra. Entraram num pé de guerra tremendo, que um acusava o outro, ameaçava o outro, bombardeava o outro. Sabia não? E então começou todo esse conflito nessa região do Irã, e o Irã ameaçando os Estados Unidos. Mas agora, com essa pandemia, com essas notícias que só se fala em coronavírus, isso deu uma trégua, porque eles estão empenhados em outros casos, ou seja, no caso do coronavírus. Mas não é só isso, não é só um fato isolado. Existem várias nações que entram em conflito com outras nações. Nações contra nações, reinos contra reinos. E aí a gente vê que essas guerras e rumores de guerras fazem parte dos sinais que estão na palavra de Deus. Bom, além disso, ainda tem outros sinais, como terremotos. Olha, eu estava pesquisando e eu tomei um susto quando vi que na Croácia, lembra da Croácia? Vice-campeã da Copa do Mundo de futebol, lembra? É esse país mesmo. Então, na Croácia houve um terremoto. Sabe quando? Dia 22 de março, essa notícia. Ou seja, na semana passada. Houve um terremoto em Zagreb, que é a capital da Croácia, né? Que teve um abalo de 5,5 na escala Richter. Ó, chique falar escala Richter. Eu não entendi o que ele falou. Brincadeira. Mas houve esse abalo na magnitude, dois fortes tremores de magnitude entre 5 e 5,5 na escala Richter sacudiram Zagreb no dia 22/3. Mas com toda essa questão do coronavírus, a mídia propagando isso, você ouviu alguma coisa? Eu não ouvi. Eu tive que pesquisar sobre isso. E achei até interessante que foi em meio a toda essa crise do coronavírus, a Croácia passou por essa situação. Mas não é um fato isolado também. Existem vários outros tremores de terra, como o que teve no Peru, no Chile, no Japão e outros países. Não é uma coisa somente ali na região da Croácia, não. Em vários lugares está acontecendo isso. Esteve acontecendo. Além do terremoto, aí você nem precisa ir muito a fundo, né? Vocês estão acompanhando, só ligar a televisão só se fala nisso. No Covid-19, no coronavírus. Na situação que nós estamos passando. Por isso nós estamos aí distantes. Por isso que não temos os encontros presenciais, temos a oportunidade, pela graça de Deus, de ter essa teleaula. Mas é diferente a situação que nós estamos passando. E estamos passando por uma situação de pandemia, em que muitas autoridades não sabem o que fazer, não sabem como lidar com essa situação, que vai se agravando a cada momento. Mas nós temos fé, nós confiamos em Deus, que logo logo isso vai passar, e logo logo nos abraçaremos de novo. Logo logo teremos as nossas reuniões presenciais e tudo voltará à normalidade, com a graça de Deus e com a fé em Deus. Mas estamos passando por essa situação de pandemias e epidemias em vários lugares, como está em Lucas capítulo 21, verso 11. A gente vê que isso daí está na Bíblia. Mas você pode pensar, mas isso já é o fim. E agora como que... Não, calma, calma. Muita calma. Ainda não é o fim. São apenas sinais que dizem que Jesus vai voltar logo em breve. Fique calmo. Fique calmo e estude a palavra de Deus, porque ela sim vai te nortear à verdade. Ok? Então, calma
e vamos ter fé em Deus, ok? Que logo, logo isso vai passar. Bom, além de pandemias, epidemias que tivemos, só para entender também, coronavírus não é uma epidemia isolada, uma pandemia isolada. Não, tivemos o H1N1 há um tempo atrás, também em alguns países o Ebola. Temos também epidemias aqui que são praticamente solo brasileiro, como a dengue e outras situações. Mas existem vários casos ao longo dos anos que falam sobre pandemias e epidemias. A fome. A fome também é algo que assola o mundo inteiro. No Brasil, temos situações de pessoas que estão em extrema pobreza e que estão passando fome. Também em outros países, no continente africano, a situação também lá é muito grande, é muito grave a situação lá. E a ONU, nesse site da ONU News, fala que a fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. Graças a Deus, nos nossos lares tem mantimento, tem comida. Nós não estamos passando por uma situação assim. Mas existem várias pessoas que estão e não tem nada nos seus pratos, não tem nada para comer. E essas pessoas estão passando fome nesse mundo, como a Bíblia falou, como a Bíblia disse. São sinais da volta de Jesus. Perseguição. Ué, mas que perseguição é essa? Perseguição policial? Será que tipo de perseguição é? Estamos sendo perseguidos? Será? Sabe, queridos, logo logo teremos tempo de perseguição. Logo logo o povo de Deus será perseguido. Logo logo nós, como povo de Deus, passaremos por momentos mais difíceis ainda. E nós, desbravadores, temos a missão de aprender da palavra de Deus. Temos a missão de entender a da palavra de Deus e entender também algumas outras questões que nós somos treinados no Clube de Desbravadores, para que nós possamos, no tempo da crise final, sermos o guia do povo de Deus. Legal? É para isso que nós ostentamos esse lenço, para servir ao nosso próximo, servir a nossa comunidade, servir a nossa igreja e também servir no tempo da perseguição. Mas toda essa questão da perseguição, como encontra em Lucas capítulo 21, verso 12 a 24, nós temos uma dúvida. Vamos ali pensar um pouquinho. Mas quem irá nos perseguir? Já parou para pensar nisso? Quem irá? Está nesse verso de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5. Vamos ler? Eu até coloquei ali colorido para você ver cada característica das pessoas nos últimos dias, de algumas pessoas nos últimos dias. Olha lá. Lembre disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigo do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores de nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe desta gente. Olha só essa advertência que diz a nós. Fique longe desta gente, pois muitas pessoas se voltarão contra o povo de Deus nos últimos dias. Além disso, nós vemos que na palavra de Deus fala que haverá sinais na lua, no sol e nas estrelas. E no dia 19 de maio de 1780, houve toda essa situação, em que houve o escurecimento do sol e a lua não exibiu a sua claridade. Foi conhecido como o dia escuro. Detalhe, não foi um eclipse. Você sabia? Não sei. Foi o escurecimento do sol. E a lua não deu a sua claridade nesse dia. Como também estava escrito em Mateus, capítulo 24, verso 29. Mas, e as estrelas? Você sabia que as estrelas, já houve a queda das estrelas um dia? Sabia?
Sim, já houve a queda das estrelas. Que dia foi isso? No dia 13 de novembro de 1833, em que a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, 29, dizia: as estrelas cairão do firmamento, e houve a queda das estrelas. Sabe, queridos, todos esses são sinais que Jesus vai voltar. São evidências que Jesus vai voltar. Você sabia que logo, logo Jesus vai voltar? Não? Sabe, queridos, temos que estar preparados, pois logo, logo o Rei virá. O Salvador virá. Mas você sabia que muitas pessoas, ao longo do tempo, tentaram descobrir, adivinhar o dia que Jesus voltaria? Sim, pessoas, charlatões, adivinhadores que queriam ali se aproveitar da fama, do sucesso e falar: eu sei quando Jesus vai voltar. Jesus vai voltar no ano 2000. Errou! Outro disse: não, Jesus vai voltar, o mundo vai acabar no ano de 2012. Ninguém acertou! Sabe, todos erraram. Porque Jesus, ele vai voltar, mas nós não sabemos quando. Somente o Pai, somente Deus o Pai sabe. Mas logo, logo, muito em breve, pois os sinais estão aí, o Rei virá. Jesus voltará, aparecerá nas nuvens, o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. E nós temos que nos preparar. Temos que preparar a nossa vida. O mais importante não é saber quando Jesus vai voltar. O mais importante é saber como está a nossa vida e nos preparar para esse encontro com Jesus que já está marcado na eternidade. Que Deus o abençoe, que Deus esteja contigo, que Deus abençoe a sua família e que muito em breve possamos nos encontrar nas mansões celestiais. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estudamos e aprendemos aqui sobre a tua volta, sobre alguns sinais que antecedem a tua volta. Por favor, Senhor, volte logo, Pai. Venha, Senhor, por favor, resgatar o seu povo, para que possamos passar a eternidade contigo. Senhor, que toda essa crise, essa pandemia, essa situação possa passar também, para que possamos rever os nossos irmãos, abraçar os nossos amigos e, principalmente, estarmos juntos com um exército no qual o Senhor nos chamou. Nos guarde, nos proteja, abençoe toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desbravador, que Deus o abençoe, que Deus esteja com você e que você possa ter aprendido nessa videoaula alguns sinais da volta de Jesus, tendo a certeza de que Jesus voltará. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.